E aí, meus queridos e queridas, como é que vocês estão, belezinha? Vamos separar aqui agora, quer dizer, separar não, vamos começar aqui os benditos dos nossos vídeos, aos quais nós vamos chegar aqui na fórmula de Bhaskara, né? Vamos chegar no final da fórmula de Bhaskara. Eu deixei aqui um timer aqui do lado, no máximo que eu vou começar aqui falando são até uns 5, 6 minutos, qualquer coisa eu vou dividir nos vídeos em mais partes, tá bom? Então, vamos começar com o seguinte, primeiro vamos relembrando partes por partes, né? Vamos relembrar a nossa fórmula quadrática, que nada mais é que a ao quadrado, né? Ou a ao quadrado não, desculpa, ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que o nosso a não pode ser igual a zero, tem que ser diferente de zero, porque qualquer número multiplicado por zero, se eu multiplicar esse x por zero, no fim das contas ele acaba sendo zero, não vou ter nenhum número ao quadrado, então não adianta de nada, tá? Então, qual que é o nosso equivalente, né? Lembrando das nossas fórmulas e lembrando de tudo que a gente já havia visto dos outros vídeos para cá. Então, como que eu começo? Vou começar fazendo como? Eu vou começar evidenciando A no primeiro e no segundo termo. Então, qual que é o primeiro termo? O primeiro termo é este daqui e o segundo termo é este daqui. Dá para evidenciar nos três? Dá, mas no caso que eu estou fazendo aqui, ele vai começar só evidenciando o A em ambos, tá? Então, eu vou fazer de verde, que é o cálculo principal, e as outras cores eu vou fazendo os outros raciocínios, tá bom? Então, eu vou ter aqui o A, beleza? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar o x ao quadrado, né? Porque a vezes x ao quadrado é ax ao quadrado. Então, eu tenho aqui x ao quadrado, beleza? Mais o quê? B sobre ax. Porque se eu multiplicar a sobre b sobre a, né? Então vai ficar ab, corta os dois e fica só o bendito do b, como aqui no original. Beleza? Continua aqui e mais c, porque esse valor aí, pelo menos é constante, pelo menos por enquanto a gente não mexe, tá bom? E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou manter e continuar com aquela fórmula ao qual a gente já havia dito, né? Que é a parte do complementamento dos quadrados, né? Então eu vou somente chamar de complementamento dos quadrados. Como é que é a fórmula de complementamento dos quadrados? A fórmula de complementamento dos quadrados é igual a x ao quadrado mais bx, né? Que é o que a gente tem, é igual ao quê? É igual a x mais metade de b ao quadrado menos o que? É menos b sobre 2, né? Metade de b ao quadrado novamente. Então vamos utilizar isso daqui aqui dentro da nossa fórmula, né? Dentro dos nossos parênteses. E aí eu vou agora começar a usar os colchetes, vou tentar fazer uma fontezinha um pouquinho mais bonita, né? Eu vou começar aqui com os nossos colchetes e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer exatamente deste lado de cá. Então eu vou abrir aqui o parênteses, eu vou fazer x mais, só que neste caso eu vou fazer um pouquinho mais longo, né? Eu vou fazer exatamente a fórmula, que é b sobre a sobre 2, beleza? Que é a mesma coisa que b sobre a sobre 2 sobre 1, né? Porque qualquer constante, se eu tiver qualquer constante, como por exemplo aqui, se eu tiver 2, é a mesma coisa que 2 sobre 1. Se eu tiver qualquer letra, como por exemplo A, é a mesma coisa que A sobre 1, tá? É a mesma coisa, tá bom? E eu fecho aqui esse parênteses, elevando ao quadrado, fazendo mais o quê? Menos, né? Pois afinal de contas é menos que a gente está trabalhando, menos o quê? É a mesma coisa que está aqui. É menos b sobre a sobre 2 elevado ao quadrado, fecha colchete, mais c. Vamos fazer só mais essa partezinha aqui do cálculo, que é o quê? Quando nós estamos falando sobre divisão de frações, né? Então eu tenho aqui a sobre b dividido, né, por c sobre d, é a mesma coisa que eu ter a sobre b multiplicado pelo inverso da outra. Então vai ficar d sobre c. Se nós formos ver aqui, então é a mesma coisa que eu ter 2 sobre 1 e aqui 2 sobre 1. Que eu vou multiplicar o quê? Eu vou multiplicar o a. Porque aqui é a mesma coisa que eu coloquei. É como se eu tivesse colocado 1 sobre 2, concordam? Então vai ficar deste jeito aqui que eu vou montar. Então eu vou ter aqui o a, abre colchete novamente, né? Eu vou abrir aqui o parênteses, x mais b sobre 2a. Porque, como eu disse, é o inverso desse 2 que está ali embaixo, né? Vai ficar 1 sobre 2, eu vou multiplicar b vezes 1 é igual a b,
A vezes 2 é igual a 2A, ok? Fecha aqui parênteses, menos o quê? Eu vou ter exatamente este número que eu tenho que elevar ao quadrado. Então, como que eu faço? Se eu tenho só para a gente relembrar, se eu tenho uma fração, beleza? A sobre B, que ela está sendo elevada ao quadrado, é a mesma coisa que eu ter A ao quadrado sobre B ao quadrado. É a mesma coisa. Então, se eu tenho aqui... e outra coisa também. Se eu tenho AB e ambos estão ao quadrado, né, que eu estou multiplicando ambos, não é só uma variável que está sendo elevada ao quadrado. Estou elevando ambas ao quadrado, é a mesma coisa que eu ter A ao quadrado vezes B ao quadrado, tá bom? Então, essas são as regras, e essas são as regras que nós vamos aplicar aqui, tá? Então, eu tenho aqui B sobre 2A. Então, como que fica? Quanto que é B elevado ao quadrado? B ao quadrado, ok? Dividido pelo quê? Quanto que é 2 elevado ao quadrado? É 4. Quanto que é A elevado ao quadrado? A ao quadrado. Então, é 4A ao quadrado, eu fecho colchete, mais C. Essa é a primeira parte que nós vamos fazer e terminamos aqui no primeiro vídeo, beleza? Que é para o vídeo não ficar tão grande, porque vamos chegar no Bhaskara nos próximos vídeos, beleza? Beijo na bunda, até mais.